Bom, gente, boa noite. Como eles falaram, eu sou o Jefferson, né? Eu conheci o Vitor, também a Tati, na época do Observatório de Favelas, né? Lá na época do Imagem do Povo, né? Então eles já falaram aí sobre um pouco da minha trajetória. Mas enfim, eu queria agradecer primeiro o convite para apresentar esse trabalho especificamente, né? Porque já faz tempo que eu não faço trabalho assim, com fotografia, né? Com fotografia still, e esse é um trabalho que eu tenho um carinho grande, né? Ele foi apresentado primeiro numa situação que ele não teve muito destaque, né? Por conta de uma situação meio peculiar, que participei de uma residência chamada Composições Políticas em 2016, e aconteceu uma polêmica grande, porque tinha um artista, né, que é muito conhecido, pelo menos era muito na época, né, o Rafuco. Ele apresentou um trabalho que gerou uma polêmica enorme, teve uma manifestação, um grupo invadiu o Centro de Arte Leoticia, né, na época, acusando ele de racismo no trabalho dele, etc. Então, o que foi apresentado ali naquele momento ficou muito concentrado nessa polêmica dele, e esse trabalho ele acabou ficando ali, tipo, nesse contexto, mas assim, ninguém deu muita atenção, todo mundo estava dando muito mais atenção à polêmica. Mas ele foi um trabalho que me abriu várias portas, assim. Então, ele já foi republicado 2 vezes, né? Uma primeira vez na revista Parrafo, que é uma revista dos brasilianistas, né, da UCLA, que foi onde eu tive contato na época que eu estive lá fazendo o intercâmbio. E também foi republicado agora, recentemente, na revista Cavalo, com revista de arte. Vou chegar aqui para poder passar a apresentação. Bom, esse trabalho ele é um trabalho em fotografia analógica. Ele parte assim de uma premissa bem simples, né, que era para usar a tira pelo menos uma parte da tira do filme, né, e fazer uma descrição das imagens que estão na tira e situações que estão entre as fotografias, né? Então eu trabalho numa ideia de fotografias que eu consigo fazer e fotografias que eu não consigo fazer, né? Então aqui uns exemplares, né? Tem 5, não sei quem se interessar, não sei como a gente faz um sorteio, mas tem uma versão digital que eu coloquei aqui para quem quiser baixar, ficar à vontade. Bom, aqui um exemplo aqui da primeira imagem que está no fanzine, né? Mas que assim, que é uma foto que não existe, né? Aqui, policiais pela janela do banco alto, posicionados de frente para a pista. A composição, primeiro plano, tem o interior do ônibus, com 2 passageiros no banco alto, as cabeças das pessoas sentadas no banco da frente, e a aresta da janela nos dá um segundo enquadramento, que são os policiais na rua, na lateral do ônibus, olhando para as janelas, assim como na direção da câmera nos encarando. E no terceiro plano, uma viatura estacionada. Essa aqui é uma situação que foi durante a Operação Verão, né, onde eles colocavam uma blitz na saída dos túneis, né, da Zona Sul, e parava todos os ônibus que vinham da Zona Norte e faziam uma certa limpeza, né, das pessoas que estavam dentro do ônibus. Então, assim, nesse dia, ocasionalmente, eu estava com a câmera e fui fazendo o processo, né? Aí aqui uma segunda imagem, né? A imagem que seriam 2 imagens, né? 2 momentos. Lá um passo para a direita, agora frontal para a cena. Um tenente na escada, pronto para subir no ônibus. E no primeiro plano tem muita gente no box, né? Aquele box de frente para a porta, que está entreaberta no primeiro momento e aberta no segundo momento. Aí o tenente abre o espaço para entrar no ônibus e entra no ônibus.
Aí um enquadramento, essa é uma foto que existe. O enquadramento com ponto de fuga à direita, as hastes de apoio formam levemente um grafismo, o aspira, né, que é o T mesmo, pessoa que é o tenente. À esquerda, entrando em quadro e vários passageiros em pé. Um menino negro no meio da imagem. Aí eu estou mais preocupado em ser discreto do que acertar a foto, preciso me equilibrar. Aí, então essa é a foto, essa primeira imagem, né, que eu fotografo no ônibus. E, enfim, aí depois dessa imagem, essa pessoa que está aqui no meio, né, uma mulher, ela me denuncia para o policial, né, que eu estou fazendo a fotografia. E assim, o policial que inicialmente não ia me mandar descer, ele vai me mandar descer por causa dessa acusação dessa mulher. Aí eu já, sendo revistado, depois de ser revistado, faço essa outra imagem. Lá um ônibus à esquerda, tomando uns 30% do quadro. Aí parte do ônibus serve como fundo. Em primeiro plano, um menino dialoga com os canas, enquanto o outro é revistado para a viatura ao fundo. É um horizonte interrompido por um edifício. Aí aqui está essa imagem. Aí como ali tem um exercício de fazer o texto em tempo presente, aqui ele eu vou dizer ali, né, sobre o estado que está a câmera, porque eu tinha preparado, né, a fotometria para uma foto noturna no dia anterior, e eu ainda ainda não tinha equilibrado a luz, né, porque enfim, as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí nesse momento eu percebo, né, e refaço a foto, que aí aqui as coisas vão. Então assim, ele é um texto que vai sempre ali descrevendo também as escolhas técnicas, né, que aconteceram ali no momento das fotografias, e apresentando a fotografia. Né? Então aqui toda a descrição que está aqui, né, ela também está nessa segunda imagem. Certo? Aí isso aqui é um trabalho de requadro. A galera que vê depois quiser ver depois o fanzine, né, vai poder acompanhar isso melhor, né? Mas aí tem esse trabalho assim de requadro que eu faço um reenquadramento, né, sobre as coisas que são ali mais fortes, né, na imagem. Então tá aqui essa coisa aqui da patente, né, que isso aqui é a insígnia, né, do aspirante oficial, né, no caso é um subtenente da polícia. E aqui eles aliciando, né, os rapazes que estão no ônibus. Né, essa aqui já é uma foto de dentro da viatura, né, porque no momento que todos os policiais, né, ficam incomodados ali com a minha movimentação com a câmera, eles me algemam dentro da viatura. Não, primeiro foi só botar na viatura sem algemar. Aí como eu continuei fotografando dentro da viatura, aí eles foram e me algemaram junto com esse rapaz aqui. Né? E aí quando ele entra na viatura, eu vou e faço mais essa foto, né? Que assim, peculiarmente ele tá com essa, como é que fala o nome disso? Munhequeira, né? E eu aqui com a minha pulseira, que foi da viagem que eu fiz para o Acre, né? Então as coisas vão se desenrolando e assim eu continuo fotografando dentro da delegacia. Enfim, aí tá aqui, aí vão fazendo aqui mais algumas imagens e a gente vai pra praia, né? Aí tá aqui o Carlos, que chegou aí, ali. Agora atual ex-cabeludo. E aqui o Kaique, né? Que a gente ia se encontrar na praia e tal, e a gente... eles já estão aqui nessa imagem, né? Aqui no canto. E aí depois a gente volta pra praia. E aí o que acontece é que a gente depois se encontram com esses rapazes que são os mesmos que estão aqui, né, sendo revistados aqui. Né? Então as coisas foram indo. Isso aqui é
é uma experiência, né, que vai indo de acordo com os acontecimentos, né? Meio que a câmera meio que achou todo esse caso, desde a Dura até ela, e aí ela foi comigo para a delegacia e também foi comigo para a praia. Então isso aí foi uma coisa assim, uma experiência que eu fazia com a fotografia analógica, né? Porque ela sempre me interessou no ponto de vista assim, de um certo amadorismo, né? Desde de uma coisa de que era a coisa das fotos de família, né? Dos albinhos, né? Ali da Kodak, que ficavam em casa e aí mostravam para as visitas, né? Então, assim, a minha aproximação com a fotografia analógica foi muito nesse sentido de voltar um tanto para essa experiência que é um pouco mais calorosa, né, com a fotografia, né? Porque enfim, na fotografia profissional, quando você vai para dentro você vai para digital, você tem essa coisa de trabalhar com um volume muito grande de imagens, né? E ter às vezes 10 opções do mesmo segundo ali, né? Então tem essa ideia assim de uma coisa mais alargada, né? Enfim, aí aqui tem o texto é interessante, né? Então eu coloquei aqui o código aí para quem se interessar. Oi? Então, são esses aqui, ó. Mas aí eu não sei como é que faz, todo mundo quiser. Ah, ótimo. Aí aqui aí na época eu levei o trabalho para o Pablo Mejoeiro, né, que é muito meu amigo e é também irmão do Carlos. Aí ele foi e me sugeriu apresentar nesse formato de fanzine, né, que é um formato já usado bastante, né, que a gente imprime em frente e verso, né, numa mesma folha, e a gente pode abrir ele, né, e fazer a mesma dobra para o outro lado. E aí a gente tem a exibição das imagens no mesmo ordenamento, né, do texto. Né? Aí que ele abre aqui, ó, ele tem essa faca, né? Aí você tem que abrir ele pela faca, né? E aí... quando faz a primeira vez, ó, abre, é que dobra no meio, assim, nessa orientação aqui, né? E aí abre na faca. Né? E, enfim, aí o trabalho teve esse primeiro momento, né, que eu já falei antes, né, da situação da exposição e do caso com o Rafuco, né, do problema com o Rafuco. Mas aí aí eu levei esse mesmo modo tentei fazer esse mesmo modo de trabalho para um modo audiovisual, né? Então a gente tinha uma ação muito intensa, né, na época do Norte Comum, né, um coletivo Norte Comum. Então a gente tentou primeiro fazer uma experiência no trem. Primeiro já está aqui aberto? Tá. A gente tentou primeiro fazer uma experiência de filmar no trem. E... Enfim, aí a gente tinha alguns contextos, uma ideia assim de personagens místicos, né, que tinham no trem. Porque assim, nós éramos pessoas assim, todas da Zona Norte, mas o trem não era exatamente um meio de transporte cotidiano nosso.
Então a gente foi no trem assim um tanto para fazer tanto para a gente conhecer mais aquele universo e também de entender um pouco os personagens que a gente tinha como os místicos, né? Os vendedores ambulantes, que eram muito presentes, né? Na época tinha um vídeo viral, né, do gordão do trem, né? Então a gente tinha assim um trabalho assim de ir atrás desses caras muito conhecidos, né? E essa coisa do surf ferroviário também, de uma coisa assim muito antiga. Aí a gente foi e fez uma primeira saída. Aí eu vou mostrar aqui umas imagens dessa saída. E assim, isso daí, botei essa introdução de notícias que foram da semana passada. Essas notícias foram da semana passada. Mas enfim, vou passar aqui o vídeo. Aí... Fora desse trem tem movimento. Tem um que está ali simplesmente em pé, né, na janela do trem, o outro está ali sentado, segurando do lado de fora do trem. Acho que ele está em pé ali, abraçado, viu? Está em pé e está simplesmente sentado na janela, né, do trem, que deveria ter um vidro, uma proteção, e que também já não tem mais essa ponte. Bom, olha só, uma prática irresponsável, alto risco, voltou a acontecer nos trens do Rio de Janeiro, o tal do surf ferroviário. Ele aumentou o número de pessoas se arriscando em cima dos vagões em movimento. Vamos ver. Em uma única imagem, 7 pessoas desafiam o perigo viajando em cima do trem. Essa mulher se acomoda na estrutura de ferro do vagão. E esse senhor preferiu a janela, mas do lado de fora. Loucura, pô, tá maluco. Tem lugar pra entrar pra todo mundo do trem, mas tá em cima, pô. Os surfistas de trem se popularizaram nos anos 90. Uma época em que os vagões estavam tão lotados que era comum ter gente saindo pelo telhado. Isso já são imagens da nossa saída, né? Tá ligado? Como é que é teu nome? Patrick. Também pode ser muito pesado, todo dia vem de novo. Não, peraí.
Vai pagar R$1 agora. Vai, dois, Superbola, vai sair, vou tentar meu rap aqui, caralho. Ele tá famoso, irmão, de alguma forma. Tá difícil, a vida de camelô. Vai sair.